Olá, meu nome é Eduardo Allende Perim, eu sou psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental e terapeuta sexual. Um dos meus assuntos que eu mais estudo e que eu mais trabalho é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. O TOC tem uma apresentação clínica muito pouco conhecida pelos profissionais de saúde e também pelos pacientes, que é o toque de homossexualidade ou o toque gay. Para situar um pouquinho a porcentagem de pacientes que apresentam esse quadro clínico, né? A gente vai começar falando um pouco do toque sexual ou do toque com sintomas sexuais, que é presente em 25 a 30% dos pacientes com TOC. O toque gay ou o toque de homossexualidade, ele é presente em pelo menos 12% dos pacientes com TOC. O nome toque de homossexualidade, né, em inglês HOCD, H-O-C-D, né, é um nome já mais antigo. Eu vou utilizar esse nome porque é o nome mais frequentemente falado, mas o nome correto é toque de orientação sexual. Por quê? No toque de homossexualidade, a pessoa é heterossexual e ela tem dúvidas incessantes, medo incessante de ser gay, né? Ou de estar sentindo atração por homem, ou de... Então ela duvida da própria sexualidade. Isso é mais comum em homens heterossexuais que têm sintomas deste tipo em relação à homossexualidade. Mas também pode acontecer na população LGBT, né? De essa população ter sintomas iguaizinhos, né, da mesma natureza, só que relacionados à heterossexualidade, né? Então, muitos gays, muitas lésbicas, eles têm um medo muito grande de serem heterossexuais. Isso também acontece. Por que eu vou utilizar o termo toque gay ou toque de homossexualidade em vez de toque de orientação sexual? Porque na maior parte das vezes o que a gente vê são homens heterossexuais e que têm sintomas de homossexualidade, né? Sintomas relacionados à possibilidade de serem gays, mas frisando que não é somente este o caso, né? As mulheres também apresentam esses sintomas, né? E até mesmo a população LGBT também apresenta esses sintomas de heterossexualidade. Uma vez que a homossexualidade é vista ainda pela nossa sociedade machista como algo ruim, né? As pessoas que são heterossexuais muitas vezes temem muito a possibilidade de serem gays, né? O toque de orientação sexual ou toque gay é o medo de não ter certa orientação sexual, né? Então, no caso, o medo de eu não ser heterossexual, né, e ser gay, juntamente com o medo de nunca conseguir ter um relacionamento saudável e amoroso com uma pessoa que eu escolhi. Quer dizer, então, eu escolhi tal parceria e eu nunca vou conseguir ser feliz com ela porque eu tenho esses pensamentos na cabeça, né? O medo obsessivo também acontece, né, no sentido de viver na incerteza, né? Então eu nunca vou conseguir de fato resolver esta dúvida na minha cabeça. O toque, né, sexual, os toques sexuais
apresentam até 21% de ideias de suicídio devido ao grau de sofrimento que essas pessoas apresentam ao pensarem que elas possam ser de outra orientação sexual. Ele é mais comum em homens, mas quando se apresenta em mulheres, a gravidade do caso tende a ser maior e o nível de sofrimento tende a ser maior. O toque de orientação sexual é muito confundido tanto pelos pacientes quanto, infelizmente, pelos profissionais da saúde como uma crise de identidade sexual. É como se aquela pessoa realmente estivesse em crise por ser gay, né? Em crise porque não aceita a própria homossexualidade. E não é este o caso, né? As pessoas com toque de homossexualidade não têm atração física por alguém do mesmo sexo, elas não têm desejo de ter relação sexual com alguém do mesmo sexo, ou mesmo se sentir com vontade de ter um relacionamento afetivo com alguém do mesmo sexo, né? Citando, né, os brasileiros aqui, né, assim, eu trabalho bastante com toque de orientação sexual. Temos o Renato Vidal, que é um psicólogo de João Pessoa, que também trabalha bastante com toque de orientação sexual. Ele tem uma página no Facebook que se chama Toque a Vida Sem Toque, né? E que é muito útil porque ele publica muitos textos, sobre o toque de orientação sexual. A outra profissional que trabalha especificamente com essa questão é a Renata Borja. Ela é de Belo Horizonte, né? E ela fez um trabalho demonstrando qual é a porcentagem de profissionais de saúde que sabem fazer o diagnóstico tanto de toque quanto de toque de homossexualidade, tá? E ela descobriu que 38% dos psiquiatras e dos psicólogos não sabem fazer o diagnóstico de toque, de transtorno obsessivo compulsivo. Isso é um grande absurdo, mas foi o que ela encontrou. E 77% dos profissionais de saúde classificaram erradamente, né, o toque de orientação sexual como uma crise de identidade sexual. É como se aquela pessoa fosse, em palavras mais leigas, como se aquela pessoa fosse um gay enrustido, né? Que ele é um gay que não se aceita, né? E os dados da professora Renata, eles batem com a literatura mundial, né? Então a gente tem como principal pesquisadora no mundo sobre o toque de orientação sexual a Monica Williams. E a Monica Williams tem diversos artigos sobre o assunto e ela encontrou taxas de diagnóstico errado muito parecidos com as taxas da professora Renata. Quer dizer, ela aponta que 80% dos profissionais de saúde não sabem fazer o diagnóstico de toque de orientação sexual. Falando um pouquinho dos sintomas, né, que aparecem com bastante frequência no toque de orientação sexual, é muito comum neste tipo de toque os pacientes confundirem o que é atração com o que é atração sexual. Peraí, falei, fica difícil de eu explicar dessa forma, né? Então, a atração eu posso ver uma pessoa bonita na rua e eu me sentir atraído por ela, pela beleza dela, né? Ou eu posso ver uma pessoa bem vestida e me sentir atraído por ela.
Agora, isso não implica que eu sinta atração sexual por aquela pessoa, né? A atração sexual a gente sente por uma parcela menor da população, né? E não basta a pessoa ser somente bonita, né? Uma outra coisa que aparece muito são as tais sensações genitais. Em inglês, esse termo é groinal sensations. As sensações genitais são assim, muitos pacientes meus me referem que quando estão andando na rua, por exemplo, e se deparam com um homem bonito, eles sentem uma contração peniana, ou uma contração anal, ou um arrepio no mamilo, ou algo no lábio, né? E essas sensações genitais, elas fazem parte dos sintomas do toque de orientação sexual. Mas como a pessoa está tendo sintomas físicos, né, principalmente nas áreas genitais, isso para ela é uma prova de que ela está sentindo atração por aquela outra pessoa, o que não é verdade, né? Aparece muito o medo de estar negando sua própria orientação sexual. E muitas vezes, alguns pacientes, por motivos diferentes, apresentam uma perda de libido, né? Então, apresenta uma dificuldade de vontade sexual. E muitas vezes isso é atribuído ao fato de ele sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo. Quer dizer, eu tenho uma perda de libido, estou me relacionando com uma mulher, né? E então o fato de eu estar tendo a perda de libido significa que na verdade eu gostaria de estar com um homem, o que também não é verdade, é só um sintoma do toque, né? Existe uma dúvida incessante se a pessoa é hétero, se ela é gay, se ela é bissexual. Ela não consegue mais definir a sua sexualidade, né? Medo de não poder viver uma vida feliz caso assuma esta nova orientação sexual. E também é muito comum, né, que os pacientes lembrem de brincadeiras sexuais que aconteceram na infância e na adolescência, né? Uma masturbação com amigos ou um chamado troca-troca, e isso então justificar o fato de hoje eles serem gays. Quando, na verdade, as brincadeiras sexuais na infância e na adolescência, elas são muito comuns e nada tem a ver com a sexualidade, com a orientação sexual futura da pessoa, né? A pessoa muitas vezes fica como se ela estivesse rebobinando a fita. Então, ela lembra de cenas ao longo da vida dela em que, por exemplo, ela viu um homem pelado no banheiro, ou qualquer coisa deste tipo, e ela passa a interpretar aquilo como uma prova de que elas são gays, né? Uma outra questão muito comum é os testes, né? Então, o indivíduo ele testa se masturbar com um vídeo gay, ele testa se masturbar com um vídeo hétero, né? Ou ele pode até ver algum vídeo, alguma coisa desse tipo, né? E ele acha que se ele sentir qualquer sensação genital num vídeo gay, isso significa que ele é gay, né? Da mesma forma, se ele não sentir desejo por aquele vídeo heterossexual, ele também é gay, né?
E quando a gente está testando alguma coisa, muita coisa pode acontecer, né? Então, eu posso testar me masturbar com um vídeo gay e sentir alguma sensação, né? E me confundir. Ou eu posso assistir um vídeo hétero, mas pelo fato de eu estar me testando, eu não senti atração nenhuma por aquele vídeo. O tratamento do toque de homossexualidade, ele é composto tanto pela medicação quanto pela terapia cognitivo-comportamental, né? Ele tem tanta chance de sucesso quanto qualquer outro tipo de toque. Se ele fizer o tratamento adequadamente com a medicação e a terapia cognitivo-comportamental, este toque também melhora, né? Então é um pouco por aí. Se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, é só escrever para mim que eu respondo.